Olá, alunos. Vou estar aqui abordando o tema propriedades da matéria. E antes gostaria de dizer para vocês que a química é uma das ciências mais importantes de todas, né? Se você for, se você parar para imaginar, né? Então, se você parar aí para imaginar, tudo à nossa volta tem um pouquinho de química. Então, pessoal, a química está presente em tudo. Como, por exemplo, o ar que respiramos é uma reação química, a fotossíntese é uma reação química. E então, o que é que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo? Então, o que é química? Química é uma ciência. E então, como toda ciência, ela estuda alguma coisa. Então, a química estuda a matéria. Então, tia Iva, o que é matéria? É muito simples, pessoal, responder para vocês o que é matéria. Na maioria dos autores, eles falam que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplos de matéria: uma árvore, o ar, a água, as nuvens. O nosso corpo é matéria. Então, alunos, temos vários exemplos de matéria. Agora eu vou falar sobre o corpo. O que é corpo, tia Iva? Corpo é uma porção limitada da matéria. Então, pessoal, temos como exemplos, né? Podemos dizer assim, um exemplo. Uma árvore é uma matéria. Assim, quando cortamos toras de madeira, temos que essas toras podem ser designadas como corpo. Também temos o objeto. E o que é objeto, tia Iva? Objeto é um corpo com função definida. Então, pessoal, se você pegar as toras de madeira e transformar em algo, né, acontecer a transformação dessas toras, eu transformar em uma mesa, em uma cadeira, eu vou ter um objeto. Por exemplo, também eu posso ter um corpo, que é o bloco de parafina, e posso transformar em algo. Então, o que é que eu vou transformar com a parafina? Eu vou transformar em um objeto, que esse objeto é a vela. Vai ter uma utilização para o homem. Eu acho que deu para vocês entenderem, né, pessoal? Agora nós vamos para outro conceito que é muito importante. O aluno tem que ter noção, né, sobre o que é energia. Então, o que é energia? Energia, pessoal, é a medida da capacidade de realizar um trabalho, né? Então, existem vários tipos de energia, dependendo do tipo de trabalho realizado. Temos como, por exemplo, a energia cinética, quando um corpo está em movimento. Temos a energia potencial, a energia mecânica, também temos a energia química. A energia química é baseada na força de atração e repulsão nas ligações químicas presente na formação da matéria. E temos a energia térmica, pessoal, que é as trocas de calor. Também temos a energia elétrica e a energia luminosa. Outro conceito muito importante, pessoal, são os estados físicos da matéria. Então, basicamente, nós temos 5 estados físicos. No ensino médio, no ensino médio são abordados 3 estados: estado sólido, líquido e gasoso. Os outros 2 estados não é muito do cotidiano, né? Então, nós temos o zero absoluto, que é o estado físico das baixas temperaturas, que nós não encontramos assim naturalmente, somente no laboratório. E temos o outro estado, que é o plasma, né? O plasma é o estado de altas temperaturas, né? Então, a temperatura é tão alta que a matéria chega a um novo estado físico, como por exemplo o Sol. E agora falando dos 3 estados físicos, pessoal, é sólido, líquido e gasoso. Vou falar de cada um,
e algumas características específicas. No estado sólido, pessoal, a forma e volume, o estado sólido tem forma e volume constante, ou seja, é fixo, né? A atração entre as moléculas é bastante elevada, né? Então, o arranjo molecular é bem definido. As moléculas possuem pouca energia cinéticas, né? Então, possui pouca energia cinética e energia de movimento, porque elas quase não se movimentam, né? A força de coesão entre elas é muito grande, né? Essa força de atração é muito elevada. Já no estado líquido, pessoal, no estado líquido as moléculas ficam desordenadas, né? Então a forma é variável, né? Então a sua forma permite que um líquido ocupe todo o espaço do recipiente. Então o volume é fixo, ou seja, o volume é constante. E lembrando que sua forma é variável. Já no estado gasoso, pessoal, alta energia cinética, né? Então as moléculas se movimentam muito rápido, né? As moléculas estão em movimentos acelerados, a agitação das moléculas aí é muito forte. Nós temos também volume, forma e volume são variáveis, então existe também baixa atração entre as moléculas. Então, pessoal, uma coisa importante que eu posso falar é que um estado físico não altera a propriedade da molécula. Então, um exemplo eu posso falar da água líquida, né, a 25 graus Celsius. Ela vai continuar sendo líquida. Por que que a água a 25 graus Celsius ela é líquida? Porque é a sua forma mais estável, a sua forma química mais estável. Mas eu posso pegar essa água líquida e posso ter a água sólida, né, a água gasosa, né? Então eu posso passar essa água para os três estados físicos. Eu posso ter a água sólida, posso ter a água líquida e posso ter a água gasosa, né? Ela vai continuar sendo água, só vai mudar o seu estado de agregação da matéria. Então eu vou usar aqui a água como exemplo, pessoal. Eu tenho aqui a água no estado sólido e eu posso passar ela para o estado líquido. Como assim, tia Iva? Para passar a água do sólido para o líquido, eu preciso absorver calor, ou seja, eu preciso de mais calor. Esse processo do estado sólido para o estado líquido, essa passagem do estado sólido para o estado líquido, eu vou chamar de fusão. E para acontecer a fusão, eu preciso absorver calor. Quando eu absorvo calor, é um processo endotérmico. Endotérmico é um processo que absorve calor. Continuando aqui, aumentando a energia, fornecendo calor, pessoal, aqui eu vou passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse processo aqui do estado líquido para o estado gasoso, eu posso chamar de evaporação, ebulição ou calefação. Como assim, tia Iva? Evaporação, pessoal, acontece naturalmente. Já a ebulição é provocada. E a calefação acontece bruscamente, né, de uma forma brusca, né, de uma forma muito rápida. E quem determina essas etapas, pessoal, é o tempo. Quem vai determinar todas essas etapas aqui de evaporação, ebulição e calefação. Então, essas etapas, pessoal, essas etapas, evaporação, ebulição e calefação, é representado por vaporização, né? Tudo isso aqui é chamado de vaporização. Então, pessoal, eu vou ter aqui levar do líquido para o gasoso, eu quero dizer que eu vou estar levando ao estado de vapor, né? Então, eu pergunto a vocês, de que maneira, né? Até porque eu já expliquei de que maneira. Pode ser por evaporação, por ebulição ou por calefação. Acho que deu para vocês entender, tranquilo? Outra coisa importante, pessoal, que devemos observar, né, que vocês devem observar aí, é que vapor é diferente de gás.
Por que, tia Iva, vapor é diferente de gás? Então, pessoal, vapor, né? Vamos aqui pensar. Vapor é tudo aquilo que é líquido ou sólido e leva à condição de vapor. Já o gás, pessoal, é diferente, né? O gás é aquilo que naturalmente já se encontra no estado gasoso à temperatura ambiente, né? Então, o gás ele já se encontra no estado gasoso à temperatura ambiente, pessoal. Como, por exemplo, o, o gás oxigênio. O oxigênio eu não vou chamar de vapor de oxigênio, eu vou chamar de gás oxigênio. Por que, tia Iva? Porque na temperatura ambiente, pessoal, o oxigênio já é um gás. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, que vapor é diferente de gás. Outra coisa, pessoal, é que eu posso passar do estado gasoso para o líquido. O nome desse processo, dessa mudança de estado, é condensação, ou seja, eu vou diminuindo a temperatura. Então, diminuindo essa temperatura, eu faço com que o sistema, que é o meu vetor de estudo, esse sistema possa perder calor. Quando ele perde calor, pessoal, é um processo exotérmico, porque está liberando calor, né, aqui no sistema. Liquefação é diferente de condensação. Condensação é quando eu tenho um vapor e vou passar para o estado líquido. Tranquilo, pessoal? Continuando aí na liberação do calor, né? Então, qual é a mudança de estado que eu vou ter agora? Então, do estado líquido, né? Que eu vou tirando aqui energia, vou liberando energia. Então, eu vou ter aqui solidificação. Esse do líquido para o sólido, eu vou ter aqui a mudança de estado, solidificação. Outra coisa que pode acontecer também, pessoal, é a mudança do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Essa mudança é chamada de sublimação. Agora, pessoal, vou destacar as propriedades da matéria. As propriedades da matéria estão divididas em dois grupos, as gerais e as específicas. Nós temos aqui de início as propriedades gerais da matéria, né? Então, o que é uma propriedade geral da matéria? Pessoal, são as características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Então, vamos observar aqui cada uma. Vou falar agora da massa. A massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Porém, podemos, de uma forma geral, associar a massa à quantidade de partículas existente em uma matéria. Logo, pessoal, vou falar da extensão, né? Então, vou falar aqui da extensão. Corresponde à capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço, em qualquer estado físico, e que é medida pelo volume. Temos também inércia. O princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ela. Temos também, pessoal, impenetrabilidade. Impenetrabilidade é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Logo, temos divisibilidade. A divisibilidade da matéria permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, mantenha as suas propriedades. Logo, nós temos elasticidade, uma força, né? Elasticidade é uma força aplicada ao material gera uma deformação, mas após cessada a força, o material tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial. Logo temos indestrutibilidade, né? Então vou falar aqui dessa propriedade, né? Caso aqui indestrutibilidade, a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas
transformada. Essa é a lei da conservação das massas. Tia Iva, só existem essas propriedades gerais da matéria? Não, pessoal, existem outras propriedades gerais. Falei só de algumas propriedades, mas existem outras propriedades. Agora eu vou falar das propriedades específicas da matéria, né? Então, as propriedades específicas nos permitem distinguir uma substância de outra. Dentre as propriedades específicas, podemos citar propriedades físicas. Na propriedade física, pessoal, temos o ponto de fusão. Tia Iva, e o que é pontos de fusão? Ponto de fusão, pessoal, é a temperatura na qual o estado sólido passa para o estado líquido. Um ponto de fusão ou uma temperatura de fusão muito importante, pessoal, é a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. E é nesse ponto que a água vai derreter. Agora eu vou falar do ponto de ebulição. Tia Iva, o que é ponto de ebulição? Então, alunos, a temperatura de ebulição a passagem, né, do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, um líquido vira um gás. Um exemplo de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição da água. Exemplo, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, você pode me perguntar, tia Iva, a temperatura de ebulição da água é sempre 100 graus Celsius em qualquer lugar? Não, alunos. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, a pressão atmosférica, ou seja, ao nível do mar. Ou seja, a temperatura de ebulição da água a 100 graus Celsius, ela tem que estar a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Um exemplo, pessoal, se você diminuir a pressão atmosférica, você também vai diminuir a temperatura de ebulição da água. Tranquilo? Eu acho que deu para entender aí. Agora vamos falar da densidade. Matematicamente, densidade é expressa em D, né, que representa densidade, igual a massa dividido pelo seu volume. Então, você tem a massa de uma certa substância e divide pelo seu volume. A densidade da água, pessoal, é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, nós temos aqui, para o resultado da densidade, é muito importante lembrarmos da temperatura. Então, para esse resultado aqui de 1 grama por centímetro cúbico, a temperatura é muito importante. Por que, tia Iva, essa temperatura é tão importante? Porque, alunos, o volume varia com a temperatura. Agora, a massa ela não varia com a temperatura, apenas o volume. Vocês sabem, pessoal. Então, se você tem um sólido, né, então aqui, quando você aquece, ele se dilata. Então, a densidade depende do volume. Se a densidade depende do volume e o volume depende da temperatura, isso quer dizer que a densidade depende da temperatura. Então, pessoal, a densidade da água é aproximadamente, né, não é igual, desculpa aí, a outra fala que eu falei lá, aproximadamente a 1 grama por centímetro cúbico a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, essas propriedades físicas, com essas propriedades físicas, você consegue. E da física, pessoal, é a dureza, é a resistência de um material ao ser riscado por outro ou sofre desgaste quando atritado com outro material. O material mais duro é aquele que consegue fazer um sulco em outro material. Maleabilidade. Falar aqui sobre
Maleabilidade, pessoal, permite a moldagem de um material em finas lâminas. Temos também aqui ductibilidade, né? Então, vou falar aqui o que é ductibilidade. É a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. E temos aqui também solubilidade, também tem magnetismo, viscosidade, né? Viscosidade, resistência de um fluido ao escoamento. E agora eu vou para as propriedades químicas. Voltando aqui em ductibilidade, pessoal. O que eu quero falar que essa propriedade também permite transformar materiais em fio. É o caso do cobre, usado em forma de fios em instalações elétricas, e do ferro usado na fabricação de arames. Agora eu vou para a propriedade química. Então, pessoal, essa propriedade são obtidas através de transformação, de reação química, né? Temos como, por exemplo, combustível, capacidade de reagir com o oxigênio, com o oxigênio e liberar energia. Nós temos a oxidante, né? Capacidade de retirar elétrons de uma substância. Corrosivo, né, que é a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação. Temos o explosivo, capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Nós temos aqui a efervescência, capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido, e fermentação, capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Agora temos propriedades organolépticas, né? São as propriedades percebidas pelos sentidos. São elas cor, brilho, sabor, o som, a textura, o odor. São essas as propriedades percebidas pelos sentidos. Agora temos as propriedades funcionais, né? Essas propriedades funcionais são características constantes em uma determinada matéria, sendo pertencentes ao mesmo grupo funcionais, tais como os ácidos, bases, óxidos e sais. Essas são as propriedades funcionais. Então, a gente encerra aqui, pessoal. Tudo tranquilo, né?